Doutor Mário, bom dia. Vencida esta batalha tecnológica, estamos ao vivo aqui. Olha, o senhor vê que não adianta ser apenas candidato ao OAB, né? Hoje a gente tem que ser técnico em informática, operador de vídeo, câmera, né? Tem que ser um pouco de tudo hoje em dia, né? E se souber ler, ajuda, como diz o Com Raimundo Pascoal certeza. Barbosa. Advogado criminalista tem que ser trabalhador, se souber ler, ajuda. Muito bom, doutor Mário, muito obrigado aí pela sua atenção, pela sua disponibilidade. E peço desculpa aí essas questões técnicas aí que enfrentamos, né? Mas não tem problema. A partir desse momento, o evento passa a ser gravado e depois ele é colocado no canal do YouTube da Câmara Italiana, onde nós temos, e temos registrado isso, uma frequência e uma audiência bastante grande, porque muitos colegas não conseguem acompanhar ao vivo, né? Mas depois eles seguem. E hoje nós temos a honra de receber o doutor Mário de Oliveira Filho, advogado criminalista, criador do Instagram Papo de Criminalista, presidente da Comissão Nacional de Direitos e Prerrogativas da Abracrim, presidiu a Comissão de Direitos e Prerrogativas e a Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo, presidiu a Seccional São Paulo da Abracrim, presidiu a Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de São Paulo, dirigiu a Escola de Advocacia Criminal do Estado de São Paulo, conselheiro da OAB por 6 gestões não consecutivas, isso é importante também destacar, né? Todo esse tempo, essa experiência, implantou a primeira regional de prerrogativas da OAB São Paulo. É com muita honra que nós temos o doutor Mário nessa série de webinars Eleições OAB São Paulo, promovida pelo Comitê Jurídico da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, Indústria e Agricultura, uma Câmara de Comércio centenária que congrega mais de 500 associados, desses 60 escritórios de advocacia, advogados inscritos e associados da pessoa física e diversas empresas que têm departamentos jurídicos que se equivalem a escritórios de advocacia pelo tamanho. Então, doutor Mário, é uma oportunidade muito boa para nós termos a chance de conversar com o senhor, ouvir os seus planos de gestão para a presidência da OAB, e esse é um exercício da democracia, né? Promover o conhecimento dos candidatos, suas ideias. Então, como a gente havia combinado, por favor, apresente o seu plano para que nós conheçamos melhor, um pouco ainda mais, da sua trajetória e do que o senhor pensa na presidência da OAB de São Paulo. Eu agradeço a oportunidade de mais essa chance de conversarmos com os colegas e de expor não só os nossos projetos, mas de mostrar quem são os candidatos. Isso é muito importante, né? O futuro se escreve com o passado. Então, nós precisamos ter muita atenção no passado de todos os candidatos. Eu tenho 2 preocupações. Ao longo desses meus 42 anos de vida como advogado criminalista e 44 de vida forense, eu tenho 2 preocupações muito grandes com o jovem advogado e com o velho advogado. Porque só se fala do jovem, mas não se fala do velho advogado. Quando um colega faz concurso para a magistratura e passa, ele vai para a escola da magistratura aprender a ser juiz, ele não vai judicar diretamente. Quando passa no concurso do Ministério Público, da mesma forma, vai primeiro para a escola aprender a ser promotor, para depois ir para a vara. Quando passa no concurso de Polícia Federal ou Estadual, vai para a academia de polícia, aprender a ser polícia. E o advogado, quando passa no exame da ordem, ele vai para onde? Ele vai para o inferno, porque não tem para onde ir. Começa o inferno da vida dele. Ele não sabe advogar, ele não tem ideia do que é advogar. Ah, mas a faculdade não ensinou. Não ensinou. A faculdade não é para ensinar ofício. A faculdade se destina a ensinar os conceitos das ciências jurídicas. É isso que o cara tem que fazer. Então, a nossa Escola Superior da Advocacia, que está totalmente desvirtuada nas últimas 4, 5 gestões da sua finalidade, vai retomar a sua finalidade. E, inspirado na medicina, eu já tenho o projeto pronto, vou criar
as residências em advocacia. Então, residência em advocacia criminal, residência em advocacia previdenciária e assim todos os outros ramos. Vai para lá, não é para aprender mais conceito jurídico, vai para lá, para a escola, aprender a advogar. Como é que se advoga? Como é que se faz um contato com o cliente? Como é que se prospecta um mercado? O que ele pode fazer? O que ele não pode fazer? Ética, disciplina, importantíssima para o advogado. Direitos e prerrogativas, como ele defende os direitos dele, como ele pode ser defendido pela instituição dele. Todos esses temas, gerenciamento do escritório, pequeno, médio, grande porte, como é que se funciona, enfim, tudo aquilo que o advogado precisa para iniciar a carreira. Essa residência não é obrigatória, obviamente, ela se dará por ingresso, por concurso. Este concurso, nós vamos começar com três residências em diversas áreas e com 5 colegas em cada turma. Serão os nossos cobaias. Vamos fazer o teste com eles. Ressuscito o escritório experimental da ESA. E de que maneira? Não tendo um espaço físico dentro da ordem ou dentro da ESA. Será em parceria com os grandes escritórios de todo o estado de São Paulo. Não só, quando eu digo grandes, é grande em expertise, não só espaço físico. Esse colega passa no concurso, ele vai para a residência, já começa a fazer a residência e como complementar, concomitante com a ESA, ele vai trabalhar no escritório, ganhando. E ao final do curso, que são 6 meses de residência, ele se submete a um novo exame com nota de corte 8, e tanto o exame para entrar como para sair, não é quais o seu conceito sobre o direito penal das estrelas, quando a galáxia está virada no avesso. Não, nada disso. É a pegada, né? Saber se aquele colega está preparado para ser advogado. Este é o filtro. Todo mundo nasceu para ser astronauta? Não. Todo mundo nasceu para ser jogador de futebol? Não. Todo mundo nasceu para ser médico? Não. Todo mundo nasceu para ser advogado? Não. E o mercado faz essa depuração de uma maneira cruel. O mercado não tem coração. Então, nós vamos preparar o colega. A nota de corte para ele receber o certificado de residência é 8,5. A ordem vai avalizar a competência profissional daquele colega na determinada área que ele fez a sua residência. E isso vai ter um diferencial. Vamos também investir maciçamente em marketing para resgatar a imagem e mostrar que o advogado é um profissional altamente especializado, intelectualmente preparado, com cultura geral, tudo isso a escola vai fornecer, e ele vai ser um profissional diferenciado, porque, infelizmente, como se sabe, essa tradição que nós temos de se escolher advogado pelo preço. E isso não é um bom conceito para se escolher advogado, sim pela expertise. Também pela ESA tem o plano de fidelidade. O colega faz os cursos pagos e vai amealhando pontos, vai juntando pontos, que serão usados na próxima anuidade para desconto. Então, ele vai ter um desconto na anuidade de acordo com o número de cursos que ele fez. Eu vou incentivar o advogado a estudar, que não é muito fácil, mas vai estudar. E ele, até porque vai mexer no bolso dele. Na outro lado, nós temos a questão da assistência judiciária. Assistência judiciária, ela joga nas costas da advocacia e dos advogados o ônus que lhe cabe, né, de dar defensor público para todas as pessoas hipossuficientes. Então, a ordem fornece o espaço físico, mesa, mobiliário, aparelhos de computação eletrônica, telefone, cafezinho, água, e não recebe um tostão por isso. E o advogado recebe abaixo da tabela mínima da ordem, ou seja, ele recebe uma esmola. Quando a tabela da ordem fala em mínima, eu nunca vi profissão com tabela mínima, mas nós temos. Você vê como está empobrecida e aviltada a advocacia. Quando nós temos lá na tabela da ordem um júri por R$27 mil, a defensoria paga R$500, em 2 parcelas, 150. Se você fizer 5 processos no mês, você não pode receber os 5, você recebe 1. Então, nós estamos carregando nas costas um ônus que não é nosso. E outra coisa, a jovem advocacia está vivendo não só o jovem, tem muito advogado antigo aí vivendo da defensoria pública,
porque o mercado não está fácil. E isso não pode acontecer. O advogado não tem que viver da defensoria pública. Ele sobrevive com a defensoria pública. Está errado. Ele tem que viver, ele tem que viver da advocacia, né? Porque viver é muito mais que sobreviver. É isso que as pessoas não se atentaram. Não pode ser muleta para o resto da vida a defensoria pública. Então, nós temos que acertar isso aí. E uma rápida história, em 1988, eu presidi o conselho, não era presidente da entidade ainda, mas eu presidi o conselho da Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de São Paulo, quando era uma entidade muito séria. E era presidente o Antônio Carlos Carvalho Pinto, Caíto. E, naquela época, o juiz nomeava o defensor e ele não podia declinar da nomeação, porque era infração ética e tinha multa. E isso, mais uma vez, o Estado, desculpa a expressão pesada, cafetinando o advogado. Eu tinha mais de 300 processos que eu trabalhava para o Estado e não recebia nada. E, assim, muitos outros colegas, dessa maneira. Fomos tentar falar com o governador. Depois de meses de ingerência, de conversações, conseguimos uma audiência com o governador. E explicamos a situação. E o governador falou, não, olha, isso é problema de vocês. Saímos ali, eu e o Caíto, e então entabulamos uma greve. Paramos o Estado de São Paulo com menos de 200 sócios na Crimesp pelo Estado, nós paramos o Estado. E em 60 dias, mais ou menos, 50 e poucos dias, começaram a pipocar os presídios. Por quê? Porque não tinha audiência, não tinha júri, não tinha julgamento, não tinha nenhuma peça escrita, parou. Aí o governador chamou de novo. E em 1988, então, foi realizado o primeiro convênio da história do país do Estado pagar pelo trabalho do advogado. Vamos negociar exaustivamente com a Defensoria Pública, que merece todo o nosso respeito pelo trabalho que vem fazendo. Mas ela não pode jogar nas nossas costas esse ônus que não nos cabe. Então, vamos exaurir, mas não em 3 anos de gestão, não. 6 meses é o suficiente. Nesses 6 meses, se tiver que fazer 400 reuniões, vamos fazer 500. E se chegar no impasse, então, o Conselho da Ordem vai deliberar o que melhor para fazer. Mas não podemos ficar de braço abaixado, servindo de muleta para a Defensoria Pública. Isso não pode. Do outro lado, nós temos os nossos direitos e as nossas prerrogativas. É inadmissível que uma autoridade, seja ela qual for, que tenha 3, 4, 5 processos de desagravo, porque ofendeu as prerrogativas, ofendeu os direitos dos advogados. Aí, quando ele aposenta, vem para a advocacia com o seu popudinho olerite de 60, 70, 80 mil reais no bolso, fazer concorrência desleal com aquela categoria que ele humilhou e ofendeu, e no cartão de visita não põe nem advogado, põe fulano de tal, ou fulano de tal, ex-isso, ex-aquilo, ex-jogador de peteca. Não pode. Advocacia não é lugar para bico. Advocacia é vocação. Então, esses profissionais que desafiaram, que humilharam a advocacia, não podem, no final das contas, querer ser advogado. Aí não dá. Então, nós vamos fazer uma verificação muito correta, uma redimensionamento. Essa palavra agora me derrubou, hein? Redimensionamento. Agora, não, mas eu sou mais forte que ela. Tá aí. O redimensionamento. Nós vamos fazer isso aí da nossa comissão de prerrogativas. Vamos dar a ela o status que ela merece. Vai ser nossa presidente, a Miriam Piola, que é uma advogada briguenta, conhece de prerrogativa, tem todos os atributos para ser a nossa presidente. E vamos fazer gestões junto a todos os tribunais, porque nós, advogados, principalmente o pessoal da ética e disciplina, nós conhecemos os nossos, nós sabemos quem são os nossos fregueses. E os tribunais, e o Ministério Público, e as polícias sabem quem são também os fregueses deles. Então, nós vamos exigir, né? E não vamos ficar... Que desagravo, Vicente. Para que serve o desagravo? Para nada. Tu vai lá, meia dúzia de gato pingado, olha, o fulano de tal fez isso, aí o agravado chora, leva a família, todo mundo bate palma, sai dali, toma uma cerveja, acabou. Qual foi a repercussão prática, útil? Tudo na vida tem que ter utilidade. Qual é a utilidade que teve esse desagravo? Nenhuma. Aí, quando você tem este filtro de quem viola prerrogativas não entra na advocacia, a coisa muda, porque é o sonho deles. É a aposentadoria e bico na advocacia.
né? Muitas, a grande maioria, não são todos, mas a maioria esmagadora é vendendo o prestígio que adquiriu naquela carreira, não nesta aqui. Nós somos advogados de carreira, não somos carreiristas. É diferente. Então, essa defesa da classe, o pessoal tem que entender o seguinte, que nós somos representantes de classe, nós somos classistas. Eu luto e brigo pela advocacia. Eu tenho visto aí, participado dos debates, é uma tragédia. Primeiro Caio, nosso presidente, que não fala coisa com coisa. Um tom monocórdico. Ontem nós tivemos um debate e eu perguntei para ele, Caio, a ordem não vende carro, não fabrica bloco de tijolo, não vende terreno na Lua. Quer dizer o seguinte, durante a pandemia você gastou 1 milhão e pouco em alimentação. Gastou 3 milhões em hospedagem e transporte quando tudo estava fechado, a partir dos fóruns. Tudo, restaurante, hotel. Onde é que está esse dinheiro, Caio? Não explicou. Temos o portal da transparência, não sei, mas, cadê o dinheiro? Não responde porque não tem explicação. A CAASP, olha que absurdo, no meio da pandemia, dando R$100 para cada colega de esmola, contratou uma empresa de marketing, pagando 1 milhão e pouco a 85 mil reais por mês para fazer marketing. Alguma coisa está errada, não é possível isso que acontecer. Os tribunais todos de São Paulo, que estão sediados em São Paulo, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal da Terceira Região, Tribunal Regional do Trabalho, abriram e fecharam o fórum, mudaram o horário e chamaram o presidente de uma categoria de quase 500 mil profissionais que estão esculpidos na Constituição Federal como indispensáveis à administração da justiça. Ele foi chamado a opinar, foi chamado, olha, o que a tua categoria precisa? Nós somos o maior colégio de advogados do mundo. O segundo colocado é Nova York, com 118 mil. Então, ninguém chamou. Por quê? Porque ninguém sabe quem é. Nós não temos representatividade. A cereja do bolo da desgraça. Eu tenho 42 anos de inscrição na Ordem. A Ordem de São Paulo tem 90 anos. Quase metade da vida dela eu estive lá dentro. Desde o primeiro dia de advocacia, eu já estava na comissão de prerrogativas com a Zulaí. Eu nunca vi, nunca ouvi que a Polícia Federal invadiu a nossa sede em busca de documento, pasme, para apurar venda de sentença pelo Tribunal de Ética. Pô, esse é o fim do mundo. E vendendo vaga no 5º Constitucional. E esse cidadão que prometeu não ir para a reeleição está lá. Aí eu vejo a questão das mulheres. Chegou a hora das mulheres. A hora das mulheres sempre foi a hora delas. Todos nós, sem exceção, até de provetas, nascemos de uma mulher. É a vez delas, elas são as provedoras do mundo. Mas a condição de ser mulher, ou de ser negro, ou de ser gay, ou de ser careca, ou de ser cabeludo, é pré-requisito para ser presidente da Ordem? Não é. A minha vice-presidente é a Maria Odete Duque Bertazzi, que foi presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo. Como tem jovem advogado assistindo, é bom esclarecer. Antes de existir a Ordem, existia o Instituto, que ele era o nosso órgão regulador. É um instituto centenário. Hoje, ele tem 147 anos. Quando a Odete foi eleita presidente, ele tinha 134. 134 anos para uma mulher ascender ao cargo de presidente. E por quê? Porque ela era mulher? Porque usa salto alto? Não. Porque ela dirigiu as 20 diretorias daquele instituto, ela dirigiu. Ela ficou 20 anos lá trabalhando e aprendendo para ser presidente. E foi presidente. Depois foi sucedida nada menos do que a professora Ivete Cenice Ferreira. A minha conselheira federal, cabeça da chave, é a simplesmente Rosana Chiavassa, a primeira mulher a disputar uma eleição da Ordem. Então, não me venham com essa história de pré-requisito inexistente para ser presidente de qualquer coisa. O sujeito não acorda de manhã e fala, bom, olha, hoje eu vou ser piloto do A380, que é o maior avião do mundo. Puxa, que bacana, que legal. Você já pilotou um avião? Não. Ah, mas eu sou loiro, alto, de olhos azuis, forte, eu sou da raça ariana. Não, peraí.
Mas o meu piloto é aquela mulher negra baixinha que está há 40 anos na aviação, já voou todos os tipos de avião, inclusive fez curso para voar A380. Vocês vão subir em qual avião? Do loirão alto, forte ou da pilota? Então, esse negócio de ser mulher, de paridade de gênero, tudo isso aí para ser presidente da ordem, não interessa. Interessa o que você sabe fazer. Eu nunca vi, falei isso ontem para a Dora, falei para o Caio, eu nunca vi, nos meus 42 anos, atuando direto na prerrogativa, eu tenho 42 anos de atuação na prerrogativa, eu nunca vi nenhum deles, na Ordem dos Advogados, no prédio, fisicamente. Nunca vi levantar uma bandeira em favor da advocacia. Nunca vi sustentar uma única bandeira já levantada pela Ordem. Nunca. Nunca vi participar de um desagravo, de proferir um desagravo, de julgar um desagravo, de ir atrás de um colega à noite, preso aí dentro de uma delegacia, porque desacatou o delegado, esse desacato entre aspas, ou porque brigou com o juiz quando ele bate na mesa e fala, não, doutor, aqui na minha vara quem manda sou eu. Quem foi o advogado que nunca passou por isso? O militante, eu digo, né? E nunca vi, nunca. Aí acorda de manhã e fala, não, hoje eu vou ser presidente da ordem. Ora, é fácil, né? Eu sou humilde, eu faço campanha de Kombi. Vamos deixar de hipocrisia, né? Faz campanha de Kombi, mas desce com uma bolsa Birkin de mais de 100 mil reais pendurada no braço. Ninguém é bobo, ninguém é trouxa, e vamos respeitar minimamente a inteligência dos colegas. Voltando lá, a Caastro vai ter que passar por uma reforma total. E aí, para não alongar muito, eu vou lá para o velho advogado. Ao longo da minha vida, infelizmente, eu vi muito colega competente, mas não ter o sucesso financeiro. E a gente vai ficando velho, eu estou com 69 anos, mas estou um garotão, viu? Dou ainda um caldo grosso em qualquer situação, aí é comigo mesmo. Mas, deixando a brincadeira, eu vi muito cara competente que não teve sucesso financeiro. E acompanhei, eu sou cristão evangélico, então eu entendo que tudo tem um motivo na vida de acontecer. Eu acompanhei sem querer não. O chefe mandou acompanhar para aprender alguma coisa. Um colega, o declínio físico e profissional dele. Você quer ter um choque de realidade? Vai na sala dos advogados do Fórum Criminal. Ali é o choque de realidade. Ali você vai ver por que R$30 para muitos é o suficiente para fazer uma audiência de custódia. E quando chega nessa fase, esse rapaz estava morando na Praça da Sé, dentro de um igluzinho daqueles, a plaquinha que eles têm lá. Eu nem sei se ele está vivo ainda. Está numa situação muito, muito complicada, muito difícil. Os artistas cuidam dos seus. Eles têm o retiro dos artistas. Nós vamos fazer o retiro do velho advogado. Porque ninguém tomou vacina para chegar no final da vida bem de saúde, em paz com a família amparando, ajudando. Não. Ninguém tomou essa vacina. E aquele negócio de, no final tudo dá certo. Não. No final nem tudo dá certo. Aliás, no final quase nunca dá certo. Então, nós vamos fazer o retiro do velho advogado para aquele que dedicou a sua vida à advocacia. Pagou a ordem a vida inteira. No final da vida, quando ele estiver desamparado pela família, sem dinheiro para se autossustentar, ele ter o recanto dele, onde ele será recolhido, abrigado como um ser humano. Né? E vamos tratá-lo como o doutor que ele foi a vida inteira. Falando nisso, agora realmente para encerrar, o inadimplente. Por que o advogado deixa de pagar a ordem? Porque ele é picareta, safado. Eu vou comprar um avião e vou pagar a parcela da ordem. Não. Ele deixa de pagar, principalmente com essa pandemia, ele deixa de pagar porque o escritório fechou. Porque o cliente dele que pagar teve Covid e morreu. Ele não está recebendo. Então ele deixa de pagar a ordem. Ele tem R$1.000, ele tem R$1.100 no bolso. Nesse dia vence o aluguel da casa dele e vence a unidade da ordem. Ele vai pagar o quê? Ele vai pagar o aluguel da casa dele. E os R$100 é para fazer a feira. É assim que funciona. O que a ordem faz com esse colega? Mas tem muito picareta. Gente, pelo amor de Deus, 500 mil profissionais, quantos picaretas deve ter olha só que esperteza. Não paga a ordem para ser espertinho. Quantos? O que não pode é fazer o que a ordem faz. O sujeito está com a água aqui, ela vai e protesta o colega.
protestou, não preciso dizer para advogado o que resulta do protesto, né? Bloqueio de cartão de crédito, bloqueio de conta, bloqueio de tudo. O cara mata o sujeito. Aí, não contente para jogar pedra de cal, vai e executa com penhora de bens o colega. Isto é a ordem dos advogados? Gastando 4 milhões num negócio que ninguém sabe e protestando e executando advogado? Não pode ser assim. No dia 1 de janeiro, às 15 horas, estão todos convidados para a minha posse lá no prédio da ordem, né? E nós vamos tomar posse e vou suspender todos os protestos. Vou sobrestar todas as ações de execução que estão ajuizadas. E para os incautos ou os de má-fé, então não vou mais pagar a ordem porque tem o mesmo direito. Não. Alô, presta atenção. Não é isenção, é negociação. Nós vamos ter uma empresa que vai fazer um estudo socioeconômico de cada inadimplente, e isso as empresas com a metodologia e com a tecnologia de hoje, em um mês eles fazem isso com o pé nas costas. Vamos chamar um por um e negociar. Olha, seu fulano, doutor fulano, o senhor está devendo 3 anos de anuidade. Muito bem. O seu perfil socioeconômico é esse. O senhor tem condições de pagar sim. Como é que vão fazer? Simplesmente se recusar a pagar, cara, faz uma ação de execução. Em linhas gerais, e muito grande. Deu uma falhada, mas quando você estava encerrando mesmo, falando em linha geral. Então tá. Mas escutamos tudo. Esse ponto que o senhor colocou do advogado inadimplente, isso é muito importante, né? E, pelo que eu tenho de conhecimento, a OAB São Paulo, dentre as OABs do Brasil, não é a que tem o maior índice de inadimplência, mas o índice nas OABs é bem elevado. E as pessoas que não são da advocacia, que não conhecem, né, o dia a dia da advocacia, elas têm a impressão que o mercado da advocacia é o mercado do futebol, né? Acha que todo mundo está no topo da pirâmide, né? Só que não é assim, né? A advocacia. É o contrário, né? É o contrário, e a gente sabe a dificuldade de diversos colegas, e isso é acentuado até com esse momento de pandemia. O senhor colocou a questão do velho, vamos chamar do velho advogado, né? E até o Antônio Carlos Morato, ele mandou aqui uma pergunta interessante. Primeiro, ele queria essa complementação que o senhor fez no final, né, que o senhor começou falando e encerrou com essa questão do velho advogado, mas ele traz uma questão importante também. O pai dele, né, ele tem um senhor que já tem dificuldade em locomoção, e ele questionou: olha, eu gostaria de votar, mas eu não consigo me locomover. E a resposta é: o voto é obrigatório, você tem que ir. E a votação online não seria uma alternativa a votos digitais? Como o senhor enxerga esse processo de digitalização do voto, né? A pessoa não precisar mais ir até a sessão eleitoral para votar. Bom, eu sempre defendi o voto online, inclusive logo no início entrei com uma representação contra a ordem no Ministério Público Federal, porque tínhamos a pandemia no auge, né, e temos todas as condições técnicas de fazer essa votação online. Desculpa, sem a menor necessidade desse deslocamento físico. Acontece que o Caio, com a palavra que ele deu, de que ele não iria à reeleição, dizendo que isso não era conveniente para a advocacia e que novas lideranças deveriam assumir, ele não cumpriu o papel dele. Veio com aquele papinho furado de político partidário: o povo me chamou, os braços do povo. Isso é conversa mole, isso é papo furado. Mas a eleição online para ele não favoreceu. Quando teve a reunião no Conselho Federal da OAB, e era simplesmente levantar a mão e dizer eu quero a online, o Caio não levantou a mão nem seus conselheiros. Fizeram o jogo político em detrimento da advocacia. Isso está errado. Ele disse na campanha dele que a palavra dele por puro jogo político.
se ele levantasse a mão naquela hora da votação, São Paulo teria a votação eletrônica. Não o fez, por motivos simplesmente próprios, de ego. Não fez. Mas nós vamos fazer, isso vai acabar. Então, eu sou contra a eleição indireta, não é eleição, vamos dar nome aos bois, a nomeação do presidente do Conselho Federal. Se reúne lá um grupo de 4, 5 donos da ordem e nomeia. Bom, agora vai ser o Chico da Bomba d'Água, ele é o presidente da OAB, e o Chico da Bomba d'Água vai ser presidente da OAB. Está errado. O voto tem que ser direto. Outra coisa, os conselhos seccionais, está errada a formatação. Por que o candidato que preenche todos os requisitos legais para ser advogado, para ser conselheiro, ele precisa se juntar a um grupo político? Ele não gosta de mim, ele não gosta da Dora, ele não gosta da Patrícia, ele não gosta do Caio e quer ser conselheiro. Não pode. Ele tem que entrar num desses grupos. Por que ele não pode lançar sua candidatura e disputar o voto? Aí sim é o tal do pluralismo, que fica aquele discurso vazio, né, das candidatas, de que o pluralismo. Ou seja, o que é o pluralismo? Não, o pluralismo é o pluralismo. Não sai dessa ladainha velha que não vai a lugar nenhum. Vamos com projetos, com propostas. Vamos trabalhar no sentido de... A minha equipe, eu e a minha equipe, nós vamos trabalhar no sentido de que a eleição tem que ser direta, tanto no Conselho Federal como nos conselhos seccionais. E temos que usar a força de São Paulo, uma força política de 500 mil profissionais. Tem que o seu presidente levantar da cadeirinha, ir até Brasília, conversar com a bancada dos deputados federais de São Paulo e os senadores, e mostrar as leis que interessam e que não interessam para nós. Por exemplo, vai ter agora uma votação de uma lei, espero que não seja agora, seja na minha gestão, que nós vamos brigar, de desjudicialização, alcançando os cartórios de títulos, de protestos de títulos e documentos. Então, o advogado faz o processo de conhecimento, vai para a segunda instância, briga lá. Na hora da execução, o cartório pode fazer, no lugar do advogado, a execução. Olha que absurdo, afastando o advogado. Já temos essa coisa do fazer inventário, fazer separação, tirando o advogado de cena, afastando o advogado de cena. Isso está errado. Qual é a posição de um líder de classe? Gente, o presidente, ele é o advogado da advocacia paulista. Se você não entender isso, você não pode ser presidente. Você é o advogado, é o defensor. Você não pode deixar passar uma lei dessa sem brigar. Conversa com os políticos, fala, olha, a OAB que eu vou revitalizar, a TV OAB, vai transmitir direto do Congresso Nacional a votação de leis que nos interessam, com um painel na OAB. Fulano de tal votou contra, fulano de tal votou a favor. E esses caras têm que lembrar que cada um de nós representamos, no mínimo, mais 2 pessoas. Então, nós não somos um voto, nós somos 3. E político não tem medo de CPI. Político não tem medo de Polícia Federal. Político tem medo de voto. E nós vamos lidimamente, honestamente, pressionar os políticos a olharem para a advocacia. E quem fala por São Paulo, fala pelo Brasil. Então, o que acontece aqui repercute no resto do Estado, do país. Nós somos mais de 1/3 da advocacia brasileira. Não podemos ter um presidente insonso que mal balbucia algumas palavras, tudo um olhar fixo, gélido para o nada, sonhadoras que ficam lá com o pluralismo. Pô, pelo amor de Deus, o que você vai fazer pela classe, pela ordem? Não tem projeto. Não tem projeto. Então, é isso que eu... Desculpa se eu me alonguei na resposta. Não, imagina. Doutor Mário, eu sei que a gente está chegando no final e campanha é algo muito... né? Então, eu sei que o senhor está de um lado para o outro, mas se tivermos tempo, uma última pergunta. Alguns colegas, dentre eles o Morato, perguntam se a OAB tem alguma pretensão com relações internacionais, né, com convênios com outras OABs de outros países. Né? Eu vou dar um exemplo. Pela Câmara de Comércio Italiana, pela Italcam, nós estivemos em 2019, em dezembro, pouco antes da pandemia, lançando um guia de investimento na Itália de oportunidade de negócios no Brasil. Então, nós percorremos Roma, Milão, Bolonha e Nápoles. E, por exemplo, em Nápoles, nós fomos recebidos
na Câmara de Comércio de Nápoles e pela OAB de Nápoles. Então, tivemos essa aproximação com os advogados. Então, você tem esse intercâmbio internacional também, que é muito interessante, de troca de cultura e até como oportunidade de negócios, né? O advogado lá de fora, olha, eu tenho um cliente que precisa de diversas demandas, né? Não é só abrir uma empresa no Brasil, mas, olha, é um filho de um italiano que está com um problema, precisa de um advogado aí no Brasil. A OAB o senhor teria alguma intenção de estreitar essa questão internacional? E aí, sendo a OAB, a Italcam estaria à disposição aqui para colaborar também. Mas não tem a menor dúvida, o nosso projeto da ESA, além de trazer mestrado e doutorado, tem uma visão, já um projeto preparado pelo Vitor Hugo, que vai ser o nosso diretor da ESA, a respeito dos convênios que são fundamentais, essa troca de informações, que os estrangeiros venham para cá conhecer o nosso trabalho e que nós também possamos visitar os outros países e ter facilidade em fazer um mestrado, fazer um doutorado, um pós-doutorado, cursos de especialização com as faculdades estrangeiras. A Itália e Portugal são os países que a gente tem maior afinidade, inclusive de origem, né? de linguística, enfim, são países muito próximos a nós. Não vamos dispensar as grandes faculdades dos Estados Unidos, que são referência também na área do direito. Enfim, o projeto está aí, está pronto. O Morato, que é um baita professor, ele deu aula comigo na Universidade de São Marcos, e tem uma expertise muito grande nisso. Eu vou sequestrar o Morato para capitanear esse negócio aí. Ele sabe que ele vai ser sequestrado. Então eu vou falar uma coisa, vamos dividi-lo, hein? Que ele vai continuar aqui no Cojur comigo também, hein? Vamos dividir. Eu empresto ele para vocês. Perfeito. Doutor Mário, só para encerrar, no início o senhor falou dessa ideia de especialização da advocacia, né? Isso é fundamental também, é muito importante, porque o bacharel em direito ele não sai pronto para advogar, né? Por mais que as melhores faculdades elas tenham laboratórios e tal, não é a realidade. E muito desse expertise se daria pelo estágio, mas nós sabemos a realidade socioeconômica do país. Então, diversos estudantes de direito eles não podem fazer um estágio, porque eles têm que trabalhar, inclusive, para pagar a faculdade. Então, acho que é uma proposta bem interessante também, que pode contribuir muito aí para a formação do advogado. Não é do bacharel, não é do juiz, é do advogado. Eu já tenho um projeto para os futuros colegas que estão cursando os 2 últimos anos da faculdade. Com essa virtualização de todos os trâmites processuais, tudo, audiências, julgamento, andamento de processo, isto esvaziou bastante a presença do advogado no escritório. E essa convivência, essa vivência do escritório é fundamental. Então, eu já tenho um plano preparado para trazer esse jovem advogado, o futuro jovem advogado, preparando para quando ele ingressar na advocacia, ele tenha um mínimo de conhecimento, preparo para ingressar na residência. A residência vai ser fundamental para o colega poder exercer a profissão. Eu sempre, como eu disse no começo, eu me inspiro nas escolas das outras carreiras jurídicas e na medicina, né, que é importantíssima a questão da residência. Isso vai ser uma revolução, não só no estudo, mas no próprio exercício da advocacia. Doutor Mário, antes de encerrar, tenho que deixar meu abraço ao Denis, que eu sei que acompanha o senhor. Denizãozinho, está aí. Estamos no carro viajando. Tá bom? Eu não conhecia esse visual com barba do Denis, viu? Agora eu estou vendo esse visual novo. É promessa para a gente ganhar a eleição. Muito bem. Doutor Mário de Oliveira Filho, foi uma alegria, uma honra tê-lo aqui conosco, conhecer ainda mais o senhor, as suas propostas para a OAB, e desejamos sorte.
E, quem sabe, no dia 1º de janeiro, voltamos a conversar para estreitar esse laço entre a Italcam e a OAB de São Paulo. Votos de sucesso e muito obrigado pela sua atenção em nos receber aí para essa entrevista, para esse webinar. Eu agradeço e peço aos colegas, no dia 25 de novembro, vote na chapa 23 e vamos mudar essa triste história da OAB que vivemos agora. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Fique com Deus. Obrigado. Até logo. Arrivederci.